capítulo de número 5. Eu quero ler apenas 2 versículos, verso de número 10 ao 11. Eu não sei se parece, mas eu estou um pouco fanho. A minha esposa disse que não parece muito. Aí tem outros que dizem que parece. É porque eu peguei uma virose dentro desses 3 dias que passou agora. Terrível, né? E eu ainda vim para o encontro das crianças, terça-feira, mas eu estava por efeito de remédios ainda, né? O ibuprofeno. Mas aí quando eu cheguei em casa, demorou um pouco, eu fiquei ruim de novo, né? Mas aí hoje eu consegui acordar melhor por causa da medicação antes de dormir. E ainda hoje eu tive que tomar mais uma dipirona para passar de vez, né? E graças a Deus eu estou bem. Essa virose foi embora, mas é uma virose que a gente tem que se cuidar, que está muito forte. Se você pudesse cuidar com remédio caseiro em casa, melhor ainda, porque os hospitais estão lotados, não só de gente. Tem que desligar aí, filho, o seu Bluetooth aí, amor. Desliga o seu Bluetooth aí que está fazendo barulho. Então, é terrível, né, esse tempo. É tempo chuvoso, né, de chuva. Essas doentes são por causa disso, né? Então, 2 Reis, capítulo de número 5. Deu certo aí, filho? 2 Reis, capítulo de número 5, verso de número 10. E as crianças prestem atenção na palavra. Verso de número 10 diz assim: E Eliseu enviou mensageiro a ele, dizendo: Vai e te lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne ficará novamente curada. Em outras traduções, limpa. O verso de número 11. Porém, Naamã ficou irado. Naamã ficou o quê? E foi-se embora e disse: Eis que pensei, ele certamente sairá até mim e se porá de pé, e clamará o nome do Senhor seu Deus, e baterá com a sua mão sobre o local, e recuperará a lepra. Tome seus assentos. Eu não trago algo novo para a igreja. Eu apenas quero reafirmar o que você já sabe, o que você já conhece, pois existem sim algumas verdades claras no texto, e eu costumo dizer que a palavra de Deus ela se interpreta por si mesma e ela não carece de interpretação humana, pois é o Espírito Santo que às vezes traz a nós, por graça, uma revelação que nós, muitas vezes por empolgação, pois nós somos um ser emocional, nós às vezes se alegramos, né, ao ponto de dizer, pega essa senha, pegou não, mas eu não sou desse tipo de pregador, né, eu não gosto disso. Eu só gosto dessa questão de que Deus dá a rema, a revelação, e a gente transfere e pronto, a glória não é nossa, a glória é de Deus, né? Mas enfim, o capítulo de número 5 de 2 Reis, nós estamos tratando aqui de um livro que se chama livro de. Então, falando sobre reis, tratamos aqui de monarquia. Diga aí comigo, monarquia. O que é monarquia? Monarquia é diferente de democracia. Monarquia, por que ela é diferente de democracia? Eu acredito que tem uns detalhes aqui que é um pouco parecido com a democracia, porém a monarquia, o que faz diferença dela com a democracia é que numa monarquia o rei ele assume e ele tem que deixar um sucessor que provavelmente seja seu filho, que vai ser o príncipe, preparado para quando ele morrer ou não tiver mais em condição de governar aquela terra, aquele povo, quem assume é o seu sucessor, o príncipe que foi preparado para ficar no seu lugar. E a democracia é diferente. Nós colocamos alguém no poder, no governo, por votos.
A monarquia vem de um tempo muito antigo, existe até hoje na Inglaterra. Eu não sei se em outro país existe, mas na Inglaterra ainda tem a monarquia. Lá tem a rainha, né? Teve uma lá que quase virou pedra, né? A Elizabeth, que o pessoal bagunçava, brincava, né? Mas aí Jeová levou. Mas a democracia que ela impera no país como o nosso, que é o Brasil, ela é diferente porque, como eu falei aqui, alguém só assume o poder, o governo, quando você vota. E eu voto por maioria. Então é diferente por causa disso. Mas naquela época a monarquia só veio existir após um questionamento do povo de Israel acerca dos outros povos vizinhos que cercavam ali a redondeza de Israel, e todos eles já eram países que trabalhavam com a monarquia, ou que tinham reis que governavam no país deles. Só que Israel era um pouco tanto diferente, porque Israel não tinha rei. O rei de Israel era o próprio Deus. E eu falei de duas coisas aqui, a monarquia e a democracia. Te dei dois exemplos. Mas no tempo de Israel, antes de Saul assumir como rei, não havia reis. E eu repito, o que havia naquela época era Deus no governo. E a teologia ensina que se chama teocracia. Diga comigo, teocracia. O que significa teocracia? Deus. Cracia, governo. Juntando as palavras, significa Deus no governo. Então, o que imperava ali era a teocracia, era Deus no governo. Só que quando eles começaram a observar os outros países, os outros povos com reis, eles quiseram se igualar a estes povos. E o mal de Israel sempre foi esse negócio de comparação, né? Querer se comparar com outros povos, com outras culturas, com outras tradições. E Deus, por vontade permissiva, por o povo questionar o profeta que estava em evidência, chamado Samuel, que não era só profeta, mas também era juiz e sacerdote. Era a ele que o povo reivindicaram esse direito. Só que Deus olhando, Deus não estava satisfeito com a decisão deles. Mas, por vontade permissiva, Deus vai permitir, autorizar esse povo ter um rei, homem. E aí Samuel vai caçar, que nem dizia o meu pai, vai caçar um rei, e ele vai achar um da tribo de Benjamim chamado Saul. O texto diz que quando Saul vai se encontrar com uns profetas, ele começa a profetizar, e nós sabemos toda a história. Ele assume o reinado, pois ele é consagrado por vontade permissiva de Deus, e assume o rei como rei de Israel, o governo de Israel. Ele começa a governar. Só que nós vamos ver a decadência que isso se deu após o povo querer escolher o que Deus não estava satisfeito na escolha deles. Todas as vezes que nós queremos ir de contra a vontade de Deus, no sentido de a gente achar, esse negócio de achismo é um problema. Nós não podemos viver com base, e essa é a primeira verdade de lição nessa noite, eu só estou na introdução. Nós não podemos viver com base nos nossos achismos. Nós temos que viver com base no que está escrito. Porque o que norteia a vida do crente é isso aqui, irmão. É a palavra de Deus. O que vai te direcionar a viver um caminho, uma vida de sucesso é a palavra. A palavra tem conselho para casamento, tem conselho para família, tem conselho para filho. A palavra tem conselho para dores na alma, para sarar a ferida na alma. A palavra de Deus é completa, irmão. Então não tem o que tirar. A palavra de Deus é que norteia a vida do crente.
Só que, tratando-se de um livro de reis, logicamente que nós estamos falando de um tempo de monarquia. Passou-se muito tempo depois do primeiro rei de Israel, depois veio Davi, depois veio Salomão, mas nós estamos falando aqui de um tempo que ainda reis operavam, pois desde o tempo de Saul não parou esse governo, ou esse sistema que nós chamamos de monarquia. E é interessante que no tempo dessa monarquia, nós vamos ver que existia um rei, um país e um capitão. Dentro do texto que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui 3 personagens e colocando mais uma, que é a menina que foi escrava na casa desse capitão do exército do rei da Síria. O rei da Síria, ele governava e tinha vitória por causa que Deus dava através do capitão chamado Naamã, que o texto inicia dizendo que ele era capitão do exército do rei, honrado diante do seu rei, ele tinha muito mérito diante do seu país, por causa que, por meio dele, Deus dava vitória a esse povo chamado povo da Síria. Aí talvez surja a primeira incógnita, ou seja, surge a primeira dúvida na nossa cabeça, ou talvez na tua, porque a minha Deus já tirou. Talvez na tua cabeça surja essa incógnita de que, se Deus está agindo em prol ou em favor desse povo, sendo esse povo sírio, povo ímpio, pagão, isso me faz entender uma verdade. Me pergunte qual. A verdade é que o problema não é Deus usar, o problema é como Ele vai te usar. Eu não estou falando da forma que Deus usa, eu estou falando da condição humana, porque a forma que Deus usa é perfeita, sim ou não? É maravilhoso, mas como é que está a condição de quem Deus está usando? A gente tem uma preocupação grande com talentos, com dons, com capacitação, com habilidades, e a gente se esquece do caráter. Coisa que tem comprometido a história de muita gente. Então, cuidado. Por que a gente fala muito sobre caráter? E eu quero que você entenda, quando eu falo sobre talento de uma forma negativa, eu não estou demonizando aqui o talento, os dons, porque tudo vem de Deus. Eu apenas estou te dizendo que isso pode se tornar perigoso para você. Por quê? Porque quando você coloca o teu coração nos dons e não no caráter que Deus quer que você tenha, sabe o que acontece? A soberba entra, isso é o perigo. E a Bíblia nos adverte dizendo que a soberba precede o quê? A queda, a desonra, o opróbrio, falando um pouco mais bonito, né? Então, o problema aqui não é Deus usar alguém. O problema é a condição de quem Deus está usando. Amém ou não? Então, cuidado com a condição que Deus está te usando. Primeiro, o dom é dele, o talento é dele, quem capacita é ele. E última coisa, se Deus nos usar numa condição que não condiz com o Deus que a gente serve, a gente está correndo grande perigo de ser só uma ferramenta e não ser filho de Deus. Cuidado. Cantar não salva, pregar não salva. Deus pode se utilizar do dom que Ele colocou na tua vida, do talento que Ele colocou na tua vida, para Ele alcançar um público, para Ele alcançar alguém. Mas isso não significa que Ele vai salvar você. Quer uma referência disso? Jesus disse, Mateus capítulo 7, 21, 22 e 23. Olha o que Jesus disse. Nem todo que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizei em teu nome, expulsei muitos demônios, em teu nome fiz muitos milagres. 23. Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso aqui, detalhe, irmão, quem está falando não é João Batista, não é um dos profetas, não é um dos apóstolos, é o próprio Jesus. Então é um alerta para a gente: o fato de Deus usar alguém não significa que ele vai salvar. A Bíblia fala sobre esse homem chamado Naamã, que tinha talento, tinha honra, tinha um grande mérito por causa das vitórias. Vai no versículo 1 aí comigo, a parte do número B, a parte B, perdão. Olha o que está escrito: porque por seu intermédio, o Senhor, está no S maiúsculo, havia concedido libertação à Síria. Então, ele tinha mérito por causa de Deus, que dava vitória através da vida dele. Ele só tinha mérito diante dos homens, mas na verdade, quem fazia ter esse mérito, perdão, era Deus. Porque o texto é específico, é claro, dizendo que foi por intermédio dele, não foi pelo braço, não foi pela força dele, não foi pela inteligência dele, não foi pela habilidade de Naamã, foi por intermédio dele que Deus, o Senhor, lhe dava a vitória. Então cuidado para não mexer naquilo que não é teu, não toque na glória de Deus. Escute uma coisa que isso aqui é para todos nós. Fez alguma coisa, isso repercutiu? Lembra, você é apenas o espelho que é reflexo da glória de Deus. Pastor, eu cantei, o culto virou. Só que entenda uma coisa: a glória veio de lá, bateu aqui, pegou no povo. Então a glória é atribuída a ele. Pastor, eu cantei, o culto pegou fogo. Eu preguei, o negócio aconteceu. Você é apenas o espelho que reflete a glória de Deus. A glória vem de lá, bate aqui, pega lá, mas a glória é de Deus. Naamã não conseguia entender isso. Mas pastor, por que está escrito? Pelo fato de simplesmente tu entender que se está escrito, é lição para tu não cair no mesmo erro. Só que Deus é misericordioso e gracioso com Naamã. Porque o texto diz que uma menina vai ser trazida de uma guerra. Eu abro um parênteses aqui: todas as vezes que você ouve sobre guerra, o que você pensa? Tem alguém aí para me ajudar? Palavra guerra, o que vem na tua cabeça? Destruição, o que mais? O que mais? Tudo que não presta. Catástrofe, crise. Então, quando se fala em guerra, a gente já entende tudo isso de forma negativa. E de fato é. Agora imagina comigo, como é que está o psicológico de uma menina que foi tirada da sua terra, no meio de uma guerra, o pau quebrou lá. O texto não revela, mas talvez ela tenha perdido muita gente que ela amava. E agora ela é trazida de Israel para a terra de Naamã, que é a Síria. Eu falei uma vez aqui sobre as duas culturas desses povos diferentes. Nós estamos tratando aqui de dois povos diferentes. O primeiro é da Síria e o outro é o povo de Israel. O povo da Síria tinha uma cultura diferente de Israel. Me pergunte por quê? Para começar, a sua lei. A sua lei não era tão rígida como a de Israel. Por quê? Porque se fosse tão rígida como a de Israel uma vez aplicada, não poderia alguém que portasse uma doença como essa
a lepra, como Naamã tinha, ele não poderia exercer o seu cargo. Pastor, mas estamos falando de um capitão do exército, que tem mérito, tem honra e traz muitas vitórias, porque ele é habilidoso. Para Israel, isso não interessa. Israel prefere muito mais te tratar para depois usar, do que te usar para você morrer no meio da guerra. Pelo menos 2 aleluia, né? Então, nosso problema é esse. A gente, às vezes, está vivendo a cultura da Síria. Porque a gente quer que alguém seja usado, a gente quer que alguém dê lugar, mas não é tratado, ainda tem lepra. Mas pastor, que maldade, essa pessoa, ela tem uma habilidade, tem uma capacidade, tem talento, tem dons. Por que Israel trata ao ponto de colocar esta pessoa que tem uma doença, que porta uma enfermidade chamada lepra, em um ambiente chamado Arraial dos Impuros? Por que a Síria não é dessa forma? Justamente porque a Síria não está preocupado com a tua condição física e espiritual. A Síria não tem problema se você está leproso, doente, enfermo. A Síria quer saber se você traz resultado para eles. A Síria só te valoriza por causa dos resultados. Acabou o resultado, você morreu, nem lembrado você é. Então, a gente vê uma geração que está entrando nessa onda que eu intitulo como a cultura da Síria. Indo nessa leva de lei da Síria, aonde eles preferem ver o resultado do que o fruto. E lá vai para quem está ligado aqui comigo nesse culto de doutrina. O fruto é para quem foi tratado, por isso está produzindo. Agora, resultado, geralmente quem dá só resultado e não fruto, é quem está doente, leproso e deficiente. Isso espiritualmente falando. Então, cuidado para não cair nessa condição. E quando é que eu chego nessa condição, pastor? É quando você relaxa na oração. Quando você se acomoda com um momento e a fase boa da sua vida, onde você não tem preocupação com a família, você não tem preocupação com o trabalho, você não tem preocupação financeira, você não tem preocupação com crise econômica. Por quê? Porque está tudo bom. Mas cuidado, porque nós somos muito mal acostumados e tendenciosos ao quê? A gente é tendencioso a parar quando a crise chega e é tendencioso a se acomodar, a relaxar quando a vitória chega também. Então é equilíbrio. Se nós não tivermos equilíbrio, uma hora ou outra a gente vai tombar, a gente vai tropeçar, a gente vai cair na armadilha que Satanás tem preparado. Então, muito cuidado. Deus coloca, eu estou conjecturando, Deus coloca essa menina no meio dessa situação com um propósito. Essa menina chega numa condição terrível. Eu pensando aqui, criando uma ideia, porque o texto não entra em detalhes, mas conjecturar o texto também não fere princípio, tá, irmãos? Então, eu imaginando aqui um pouco, eu entendo que essa menina, ela era muito equilibrada. Por quê? Porque vinha de uma crise, de uma guerra, de uma situação terrível, que talvez perdeu pessoas que ela amasse. Essa menina ainda tem a capacidade de olhar para a mulher de Naamã e dizer bem assim, ó, eu sei que meu senhor é leproso, mas se o meu senhor soubesse que tem um profeta em Samaria, ele curaria ele dessa lepra. Você está tendo noção do que o texto está te ensinando aqui? A Bíblia está nos ensinando que é possível ter equilíbrio depois de passar por tantas coisas. Eu ouvi aqui alguém falando uma verdade grande que eu já vou reproduzir. Eu acho que foi a irmã Doraci, ainda agora ela disse.
é a fé. Ela disse aqui baixinho, vocês não ouviram, né? É a fé. O que é a fé, pastor? Eu não sei se tu vai lembrar comigo, mas a fé é como aquele pedaço de madeira. Tu lembra do episódio, do capítulo 28 de Atos? Eu vou te lembrar. Que eles estão no naufrágio. Era o capítulo 27, perdão. Eles estão no naufrágio. Tudo se quebra. O navio se quebra, a embarcação se quebra e sobra só pedaços de madeira, de tábuas. E a nossa fé é equiparada a elas. Por quê? Foi aquilo dali que manteve eles. Foi aquilo que impediu eles de naufragar. Foi aquilo que permitiu eles serem guiados até uma ilha chamada Malta, que significa refúgio, para se salvarem. Então, às vezes, a gente não tem nada. Eu estou dizendo aqui de algo que a gente vê, algo que a gente contemple, mas a única coisa que a gente tem é coisa simples, pequena, mas é poderosa, a nossa fé. Aleluia! Então não tem algo tão poderoso como a nossa fé. Porque quem tem fé, o texto diz, remove até montes de um lado para o outro. Jesus disse, a nossa fé é como um grão de... A nossa fé é como um grão, não é um grão, tá bom, irmão? Entenda e interprete direito o texto que você lê. Jesus disse nessa parábola que a nossa fé, ela é como um grão. Ela não é o grão de mostarda. E como um grão de mostarda, ela cresce, ela é evolutiva. Quer ver a tua fé ficar mais agressiva, mais forte? É você passar por desertos da vida, é você passar por vales da vida, é você passar por provação, e Deus dizendo para ti, eu estou contigo, te sustento, te guardo, te protejo, e no meio de tudo isso você está dizendo, eu não estou entendendo nada, mas eu estou crendo em tudo. Não, eu vou repetir de novo para ver se você dá glória. Você no meio da provação do deserto, está dizendo com a fé, eu não estou entendendo nada, mas eu estou crendo em tudo. Tem alguém que ainda tem essa fé poderosa? Levanta a mão, dá um brado de glória. Isso é fé. Então, você pode não ter nada, mas se você tiver fé, você se equipara igual essa menina aqui, ó. Fica semelhante a ela, equilibrada. Aí lá vai, eu vou começar a pregar agora, tá, irmão? Aí lá vai, não fica, ó, quem tem ausência de fé, quem é desprovido de fé, ele não tem equilíbrio, ela não tem equilíbrio. Aí sabe o que acontece? Alguém que é desprovido de fé, a porta fechou, disse que foi diabo. E ainda vai questionar Deus e tentar colocar Deus num banco dos réus para questionar e perguntar. E aí, por que fechou a porta? O que aconteceu? E às vezes a porta que se fecha pequena é Deus simplesmente querendo que você enxergue a maior que já está aberta. Não, vocês não estão aqui não, né, irmão? Às vezes Deus fecha uma porta pequena simplesmente para tu enxergar uma maior que já está aberta. Tem gente que se acostumou com coisa pequena. Deus quer te elevar de nível. Deus quer que você galgue níveis maiores. Tem alguém me entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. Então nosso problema é esse. A gente está tão acomodado com coisa pequena que Deus está dizendo bem assim, eu vou fechar aqui, vou estreitar um pouco aqui, porque eu quero que tu suba de nível. Irmão, entenda, guarda para a tua vida. Ninguém cresce sem dor. A dor faz parte do crescimento. Então se você entende que a dor faz parte do crescimento, então no meio de tudo isso Deus vai te preparar. Porque não, eu já disse aqui, irmão, vou dizer outra vez. Por que Deus usa a dor, usa a crise? Por que Deus usa situações difíceis? Por que Deus usa o estreito com a gente, a porta fechada? Sabe por que Ele se utiliza dessa ferramenta? Porque para Deus é ferramenta. Sabe por quê? Porque Deus quer te preparar. Não tem como. Se você não respeita o processo, você não terá maturidade para carregar a promessa. Então, respeitar o processo da dor, da crise, dos dias maus, faz parte. Não que o crente vai viver só sobre isso, irmão.
Não é só luta, só dificuldade. Não, eu não sou um crente sensacionalista, pelo amor de Deus. E nem muito menos prego uma teologia que vai fazer com que estreite mais a porta do que ela já é. A porta é estreita e pronto, e ponto final. Nós não precisamos estreitar mais, ela é estreita da forma que é. Amém ou não? E aí lá vai uma notícia, ela não passa por reforma. Sumiu até o glória a Deus, né? Estava até te alegrando, né? A gente não tem que estreitar mais a porta, porque ela já é estreita, mas ela não passa por reforma, tá, irmão? Então, avisando os gordinhos aí, tô brincando, tá? Digo isso espiritualmente. Às vezes tu tá tão cheio espiritualmente, né? Que tu nem pela porta tu vai passar, tá, irmão? Mas, pastor, tu é magrinho, tu vai passar tranquilo. Não é assim também não, irmão. Eu não tô falando de coisa física, não. Eu tô falando de espiritual. Então, dá glória a Deus, tu acha que tem que dar glória. Então, essa menina está lá, tem equilíbrio, porque ela tem fé. E o que nos prova que essa menina tem fé? Diga comigo, porque ela é da terra de Israel. Quem é de Israel conhece o Deus verdadeiro. Ok. Aí já faz você entender o porquê que ela tinha fé. E a fé proveu o quê? O equilíbrio. A Bíblia diz que, eu ainda nem preguei, né, irmão? Eu esqueci de uma coisinha aqui. Falando de equilíbrio, quando alguns que não têm fé e desprovido de equilíbrio numa provação, eles estão batendo panela, quer partir para a mão, para o braço, quer resolver as coisas com esquemazinho, ele quer consertar o que ele quebrou com gambiarra. Aí não dá certo, irmão, né? Então, a gente tem esse problema. Eu falei aqui, não sei qual foi o dia que eu falei, mas eu falei com esse negócio de jeitinho brasileiro, não, irmão, não vai dar certo. Isso não dá certo para quem serve a Deus. Com Deus não tem jeitinho brasileiro, com Deus não tem gambiarra, com Deus ou é certo ou de forma errada. Então não tente ajudar Deus. Não, vou dar uma mãozinha para Deus. Jesus ensinou que não é você na frente. Jesus disse bem assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se ele disse o quê? Se alguém quiser vir após. Então não é antes, é após. Ou seja, ele vai primeiro e depois eu vou. Eu sigo os seus passos. Então, às vezes a gente quer colocar Jesus atrás da gente, a gente quer ir diante. Porque a gente quer fazer do nosso jeito, tendo Deus por perto. Não funciona assim. Deus não quer a tua ajuda, Deus não quer a tua mãozinha, que às vezes é mirrada, né, irmão? Deus não quer que tu use de um jeito brasileiro para ajudar Deus. O trabalhar de Deus só depende mais dele do que de você. Às vezes Deus, para fazer alguma coisa, Deus vai querer fazer da forma dele. E se tu não se adequar da forma que ele quer fazer, você vai se quebrar. Porque não funciona assim. Deus trabalha com princípios. Aí essa menina, ela aponta a solução para Naamã. E Naamã se dispõe a ouvir o conselho da menina. Irmão, não sei. Mas tu está pronto mesmo. Isso aqui não é sobre capacidade. Isso aqui não é sobre força humana. Eu estou falando de fé. Será que tu está preparado para ter uma fé tão agressiva que passa tanta coisa, está longe da tua família, numa terra longínqua, está sofrendo por causa da crise que a guerra promoveu na tua terra, e agora você está longe de tudo e de todos, tendo um equilíbrio, ainda para dar conselho, ainda para orientar. Olha para quem está do teu lado, tu quer essa fé ou não? Pelo amor de Deus, só não vai buscar a paciência de Jó. Eu já vi alguns aí pedir, eu quero, Senhor, me dá a paciência de Jó. Usa isso aí como frase de efeito, mas tu não quer o problema que Jó passou, né, irmão?
A gente quer a paciência, mas não quer o problema. Se eu te falar que nem Jó teve tanta paciência como tu acha, ele questionou foi Deus. Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Glorificou Deus, mas ele questionou um pouco. E Deus teve que responder ele. Até porque Deus também não deixa o justo sem resposta. Aí essa menina tem conselho para dar. Essa menina consegue ter equilíbrio para orientar. E a Bíblia diz que Naamã se dispõe, Naamã quer, Naamã ouve. E a cura começa aqui de Naamã. Você sabia disso? A cura de Naamã começa quando ele ouve. E não quando ele desce ao Jordão. Porque a gente simplesmente acha que a doença de Naamã era física. Isso aí era algo menos importante. O que Deus queria tratar com Naamã primeiro era o que estava dentro. O que estava fora era resultado do tratamento de dentro. Então Deus queria tratar dentro de Naamã. Naamã ouve e a cura, o processo da cura começa. Só que às vezes a gente é igual Naamã. Naamã quer dar uma ajudinha para Deus. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar a prata, vai pegar o ouro, vai pegar as mudas de roupas, as melhores que ele tinha lá, e ele vai levar. Para quê? Para surpreender o profeta e dar mérito ao profeta. Só que quando ele chega em Israel, ele vai entender que a cultura de Israel é totalmente diferente da cultura da Síria. Por quê? Quando ele chega em Israel, o negócio é mais embaixo. Porque se Naamã tem honra, Israel não quer saber se ele tem honra. Israel não está nem aí para a performance que ele tem. Israel não está interessado em saber se ele tem talento. Israel está interessado em saber se ele tem condição para exercer o cargo dele. Chegou Israel, nego? Cheguei. Então desce, se humilha, é leproso, tem que se tratar. Quando ele chega lá com a carruagem dele, com o exército dele, como capitão, o arauto vai gritar dizendo, aqui está Naamã, no meio da cidade de Samaria, e eles vão anunciando. Eu imagino tapete vermelho, eu imagino muita gente, uma comitiva com Naamã, com todas as carruagens, exército, infantaria junto com ele, porque ele era capitão do exército. E quando ele chegou lá, ele parou aonde? Na porta do profeta Eliseu. E na porta do profeta Eliseu, ele vai ser surpreendido. Me pergunte por quê? Porque a expectativa dele era uma. Só que a vontade de Deus era outra. Olha para quem está do teu lado, diga, a tua expectativa não quer dizer que seja a vontade de Deus. Porque às vezes a expectativa é criada pela nossa vontade, não pela vontade de Deus. Então, às vezes a gente vem igual Naamã. A gente vem com aquela expectativa, porque está escrito lá no versículo 10 e 11. Ajuda a mulher. Está escrito lá que, olhe para cá, deixa as irmãs se virar para lá. A obreira já foi lá ajudar. Então, essa questão de expectativa foi criada por ele mesmo. E às vezes a gente pode cair no mesmo erro de Naamã, de achar que a nossa expectativa é da vontade de Deus. Eu não sei se tu já teve uma expectativa quebrada pelo próprio Deus no ambiente de culto. Eu já tive. Tem alguém comigo aí? Às vezes a gente vinha lá de fora, lá de casa, cantando com alegria, dizendo, hoje eu vou receber minha cura, eu estou sentindo. Colocamos expectativa, quando a gente chega aqui, não tem nada de cura, a gente volta doente da mesma forma. E aí, ou tu tem duas opções, ou tu se torna mais crente, dando glória a Deus, aleluia, ou então tu desvia de uma vez. É duas coisas, né? Só que, por que Deus gosta de quebrar nossa expectativa? Eu não sei se tu tem esse mesmo sentimento que eu, mas quando Deus quebra a nossa expectativa, às vezes eu tenho um leve sentimento que Deus está olhando do céu com o braço cruzado e rindo da gente. Por quê? Porque Deus sabe que a gente é ser humano. O salmista disse bem assim, ó,
Isso até eu faço da minha oração hoje. O salmista disse bem assim, que Deus conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, e Ele não nos trata segundo os nossos pecados. O que me faz entender que Ele é soberano, está acima de tudo e de todos, e quando Ele olha para você, Ele vê você como pó. A gente como pó, estrutura frágil, que se Deus não tiver na nossa vida, qualquer vento leva. Qualquer situação destrói a gente. Daí a verdade do porquê nós precisamos depender de Deus. Ok? Naamã chega com essa expectativa. Está escrito. Só que no detalhe é que ele estava lá fora, na porta do profeta Eliseu. Eliseu está dentro de casa. E com ele está o seu servo, que era o seu discípulo, o mensageiro. E quando ele está lá fazendo maior ruaça lá para chamar a atenção do profeta Eliseu, sabe o que o texto diz? Que o profeta Eliseu nem se levantou de onde ele estava. Não foi nem receber com honra o capitão do exército do rei da Síria, Naamã. Aí talvez alguns da nossa geração vendo isso aí, não, pastor, eu acho que ele foi meio desrespeitoso com a autoridade dessa época. Não, eu acho, pastor, que o profeta não poderia agir dessa forma. Foi muito deselegante, foi muito desagradável. Ele humilhou o camarada porque era uma autoridade. Só que se eu te falar que às vezes o profeta, por ser tão verdadeiro, às vezes para você ele vai ser arrogante, ele vai ser às vezes para alguns soberbo, para alguns vai ser deselegante, tem uma outra palavra, vai ser desrespeitoso, só por causa da verdade que está nele. É? E a gente não entende isso por quê? Porque a gente acha que profeta é guru, a gente acha que profeta é conveniência, a gente acha que profeta é aqueles artistas. Lá vai uma verdade. Tu quer ser aplaudido? Quer fazer uma coisa? Entra no curso de balé. Faz um outro curso também de teatro. E aí tu faz um show, promove lá e no final tu vai receber aplauso. Agora, ministério de profeta é diferente, irmão. Tem momento que alguém vai com a tua cara, mas tem outros que quando Deus usa, quando Deus toma a boca do profeta, tu não vai gostar. Porque vai te confrontar, vai mexer com o teu ego. E é coisa que a gente não gosta, né, irmão? E aí ele está lá, e aí o profeta manda um mensageiro. Olha a nossa geração mimimi reclamando. Oh, que profeta desrespeitoso, mal receptor, não sabe receber. Aí o profeta não está nem aí para ti. Ele está lá dentro. Talvez estava tomando um café. Talvez estava tomando chá, não sei. Talvez estava lendo um livro. Mas ele não queria se levantar, irmão. Sabe por quê? Eu entendo que ele estava sob a direção de Deus. Lembra que eu disse que Deus gosta de quebrar nossa expectativa? Porque nem sempre a nossa expectativa está condicionada à vontade de Deus. Aí ele quebra a expectativa de Naamã. É tanto que o verso de número 10 ele está dizendo assim, ó. Eu pensei, olha a expectativa dele. Eu pensei que esse profeta ia colocar a mão dele na lepra e ia me curar e eu ia embora. Olha a expectativa que ele colocou, está escrito. Só que ele não entende que o profeta está sob a direção de Deus. E quando o profeta está sob a direção de Deus, quando é para tratar alguém que é orgulhoso, soberbo, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai te colocar num aperreio. Deus vai te amassar, Deus vai fazer você se irar, Deus vai te magoar, Deus vai fazer você ficar chateado com Ele, porque Deus vai te tratar por meio disso. O médico não vai fazer uma operação em ninguém sem antes fazer uma série de exames. E qual é o exame de Deus? Ele vai cutucar a tua ferida, irmão. Ele vai mexer contigo naquilo que você
E escolhe, dizendo bem assim, ó, Deus, nisso aqui tu pode mexer, nessa área aqui não. Mas é justamente nessa área que Deus vai tocar o dedo. É justamente nessa área, obreira do Araci, que Deus vai mexer. Dá glória se tu acha que Deus tem que dar glória, porque Deus faz dessa forma. Aí eu tenho uma frase que diz assim: quanto maior é o tempo da desobediência, maior é o tempo do tratamento. Você fica mais na desobediência, você rejeita mais o processo e o processo só aumenta. Era para tu caminhar nesse deserto 40 dias e tu está caminhando agora 40 anos. Não é? Aí ao invés de ser mais crente, você vai desviar, porque não era para você passar o tempo todo disso. Né? Aí o profeta quebra a expectativa através de Deus. Aí ele vai ficar chateado. Sabe o que ele vai falar? Porque o mensageiro disse bem assim, ó, o profeta vai dar um recado para ele, avisar Naamã. E sabe qual é o recado? Se ele quiser ser curado, é se ele quiser. Manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Tu já pensou um capitão numa posição dessa, irmão? Sabe como é que era o Rio Jordão, Ronald? O Rio Jordão era um rio barrento. Em outras palavras, um rio sujo para quem estava na posição de Naamã. De honra, de mérito, de capitão. É igual aqueles Enzo, né? Não tem nenhum Enzo aqui não, né? Ninguém mora em condomínio fechado aqui não, que seja errado, pelo amor de Deus. Se tu for de lá, lembra que tu é igual o pastor da favela. Porque esse exemplo de Enzo que eu dei aqui, é só para um quebra-gelo, é que Naamã era nesse nível. Aquela frescura, não, eu não quero fazer isso aqui não, desse jeito aqui não. Se fosse daquele outro jeito ali eu fazia, mas desse jeito aqui não. Aí ele vai começar a reclamar dizendo bem assim, ó, será que não tem rios mais limpos? Aí ele vai dar a opção dele. O camarada está leproso e quer tratamento VIP. Quer exigir o que não pode. E Deus está dizendo, ô meu amigo, tu não está numa condição de exigir. Tu não está numa condição de pedir. A tua condição aqui é submeter-se à minha vontade. A tua condição hoje aqui é aceitar, respeitar o tratamento, porque depois de tudo isso vai vir o que tu quer. Então tem gente que não entende, é cabeça dura. E ele está reclamando, quer dar opção, quer exigir. Eu não sei se tu já viu gente assim igual Naamã, mas tem gente que acha que Deus age pela nossa chantagem, irmão Elismar. Diga para quem está do teu lado, Deus não trabalha pela nossa chantagem. Já viu crente chantagista? Vai sumir até o glória a Deus agora com força, né, irmão? Crente chantagista é aqueles que vêm com essa tal da expectativa. Só que eles não vêm só com a expectativa, eles vêm colocando Deus na parede. Eu fiz tantos cursos, eu fiz tantas provas e passei em todas, fiz tantas faculdades, sou PhD, PVT e não sei o que mais, e o diabo que carrega, né? E eu quero que tu me abra essa porta. Aí coloca Deus na parede dizendo assim, ó, se tu não falar comigo através disso, por meio disso, e não fizer o que eu quero, hoje eu saio daquela igreja. Deus olha para ti e diz, então vai embora, desvia logo com força, irmão. Né? Deus não está preocupado porque Deus não trabalha com a nossa chantagem, Deus trabalha com a sua vontade. Então para de fazer auê, como alguns dizem, né? Para de fazer birra, irmão. Deus não está nem aí para a tua birra. Deus não está nem aí pela tua preocupação de besteira. Para de reclamar. Para de exigir de Deus que você não pode. Para de colocar Deus na parede. Não é você que é o oleiro. Você é barro. Respeita a vontade do oleiro. Se não abriu a porta aqui, talvez seja livramento de Deus para a tua vida. Até nesse detalhe Deus cuida de você. E você ainda é ingrato, rapaz. Então a gente tem que analisar. Por que Deus não está fazendo?
Às vezes não é porque tu é ruim. Às vezes o problema, vamos concordar que às vezes é porque tu é ruim mesmo, né? Mas tem outras vezes que não é porque tu é ruim, nem porque Deus é mau. Às vezes é porque tu é bom, mas o teu problema é que tu é muito aperreado, tu é muito empolgado, né? Tu é muito apressado com as coisas, tu não consegue manter o equilíbrio, tu não consegue ter paciência. Eu já disse aqui e digo outra vez, a fila de Deus não é a fila do SUS. Repito, a fila de Deus não é a fila do SUS. Me pergunte por quê? Porque na fila do SUS tu vai doente com necessidade, mas tu está lá. Pastor, mas eu estou reclamando, mas tu está lá. E na fila de Deus? Tu não pode reclamar. Tu tem que ter paciência, tem que ser equilíbrio. Porque na fila do SUS tu reclama, tu fica horas e horas lá, mas espera porque tu tem uma necessidade. Mas tu reclama, reclama. Só que Davi ensinou uma coisa, me pergunte o quê? Não, eu só falo se todos me perguntarem o quê. Vamos lá, 3, 2, 1, me pergunte o quê? Ele disse bem assim, ó, esperei com paciência no... E ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Ok, tu quer ser atendido por esse médico? Pastor, eu quero. Então espere, mas não reclame. Faça igual Davi. Esperei com paciência no Senhor. Só que tem gente que não tem paciência, não tem equilíbrio e acaba perdendo a bênção por causa do seu aperreio, da sua pressa. Dá um sorriso, irmã. Eu termino aqui agora. A Bíblia diz que Naamã ficou irado, mas dá glória a Deus, irmão. Porque sempre na tua imaturidade, guarda isso, sempre na tua imaturidade, Deus sempre vai colocar pessoas certas em momentos certos para te orientar. Eu creio tanto nisso, porque está escrito. Primeira coisa, porque está escrito, porque segundo Deus já fez acontecer e tem experiência com isso. Me deu experiência com isso. Por que Deus coloca pessoas certas no momento certos no tempo da nossa imaturidade? Porque Naamã estava reclamando, já ia perder a bênção, irmão. Naamã já ia embora sendo leproso, doente, na mesma condição que ele veio. Era perca de tempo, sim ou não? Era. Só que Deus colocou os soldados dele, os mais próximos que amavam a vida dele, para orientar. Enquanto ele estava reclamando assim, ó, eu não vou mergulhar aí, não vou fazer o que esse profeta quer, ele foi embora reclamando. Aí o soldado dele, ei, Senhor, eu sei que tu faria algo pior do que ele te mandou fazer. Vai lá, mergulha lá, está lá escrito. Irmão, dá glória a Deus, irmão. Porque tem gente que não é igual eu, me pergunte por quê. Porque eu não sou muito de adular não, irmão. Não sou não. Fosse na mão do meu lado, já ia dar uma bicuda nele. Tô brincando, tá, irmão? Tem vezes que a gente tem que ter paciência, né? Diga, calma. Ok. Aí, ele tá reclamando e os soldados estão dizendo bem assim, ó, vá lá, a cura tá ali. Até que ele decide, ele se convence, e ele vai e mergulha 7, fica de pé. Vou te contar uma coisa aqui bem rápida aqui, na igreja que eu fazia parte. A pastora Vitória vai lembrar. Teve uma campanha que era nesse tema, olhe para cá. Teve uma campanha que era nesse tema aqui, a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Quem já participou? Eu acho que tu já participou, né? 7 mergulhos de Naamã. Aí veio um pastor, um pregador, que no final, na ministração profética, ele fez os irmãos fazer uma ginástica. Eu conto um mergulho. As irmãs, quem era de idade, irmão, tinha osteoporose, estava na benção, né? Só que eu não vou fazer você fazer isso, irmão. Mas aqui é no âmbito espiritual. Você precisa entender que às vezes mais do que uma força física, Deus simplesmente quer uma atitude tão simples que você nem imagina. Eu não quero que você coloque força. Eclesiastes 10:10. Se a tua ferramenta
Lá está escrito, se o teu machado está desamolado, o que acontece? Você dobrará a força, mas agir com sabedoria assegura o sucesso. Feche os teus olhos aí. Pai, nós te damos graça, Pai, que nós não sejamos, Senhor, imaturos, que nós não venhamos perder a paciência. Guarda a nossa vida, nos sustenta, que o Senhor venha nos abençoar na proporção da tua vontade. Eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abra o entendimento de cada um, que esta palavra venha ser como uma semente lançada, que ao seu tempo dá frutos. E eu profetizo, meu Pai, sobre a vida de cada um que está aqui. Meu Deus, que nesta fase que eles estão vivendo, alguns de nós estamos vivendo, que esta fase ruim venha passar e que o Senhor venha trazer um tempo de bonança. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha dar direção para o teu povo, que o Senhor venha doutrinar a tua igreja, que a tua igreja cresça, floresça, permaneça de pé. No nome do teu Filho Jesus, e assim, meu Pai, eu oro, assim eu te agradeço. Nos dê, Senhor, uns dias mais abençoados, Senhor, para que possamos viver, Senhor, na totalidade da tua promessa. Espírito Santo, capacita os teus filhos a fazerem a tua obra com diligência, com responsabilidade. Usa cada um em tuas mãos, Senhor. E se tem alguma lepra, Senhor, que nós carregamos, que ainda não percebemos, ou já percebemos, que o Senhor venha arrancar, que o Senhor venha tirar, que o Senhor venha nos limpar, nos purificar. Em nome de Jesus, Pai, que cresçamos nos princípios da Tua palavra, na obediência, na santidade, na verdade. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor mesmo declarou dizendo ao Pai, na oração para os apóstolos, discípulos que hoje somos nós, dizendo: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E assim, meu Pai, nós oramos e nós te agradecemos no nome de Jesus. E a igreja diga: aplauda